Olá, hoje é 3 de junho, eu sou o César Ramos. Vou falar hoje sobre o politicamente correto, que é o primeiro capítulo desse livrinho aqui, que eu coloco à disposição de todos em PDF, quem quiser depois baixar no seu smartphone, no seu computador. Então, o politicamente correto é uma ferramenta socialista que foi criada para censurar controlar o pensamento das pessoas. Durante o estágio da destruição da moralidade ou da desestabilização de uma sociedade, essa ferramenta é usada para proteger o sistema da decadência cultural. Porém, quando o regime assume um poder total, então ele passa a ser usado como um controle do poder do Estado. É uma nova linguagem que altera os pensamentos, de modo que as pessoas se tornam incapazes de pensar por conta própria e não podem pensar fora das linhas da ideologia de um partido. Tem que pensar de acordo com a agenda do partido. Então, essa regra se aplica ao politicamente correto, onde os conceitos por trás das palavras são modificados para se adequarem às narrativas políticas. As pessoas estão autocensurando seus próprios pensamentos para não violar a moralidade artificial do Estado. Isso é, as pessoas estão se policiando, estão medindo as suas palavras para falar só aquilo que não possa ofender ou magoar as minorias ou alguém. Então, os efeitos do politicamente correto, eles aparecem mais claramente no Partido Comunista Chinês, lá no tempo da Revolução Cultural do Mao Tse-tung, na década de 60. Ele criou um conceito que era o controle da dissidência pública, que era lá no início da Revolução. Então, a regra era a seguinte: se você apoiasse a política do regime, tudo bem, você era politicamente correto. Se você não apoiava, você era atacado ou destruído, a polícia podia lhe prender ou a justiça lhe processar, porque tinha leis que proibiam da pessoa discriminar alguém ou sair fora daquele padrão. Então, as diferenças do politicamente correto o chinês, da União Soviética, ou dos Estados Unidos, da Europa ou do Brasil, são poucas, mas o objetivo é sempre o mesmo, né? É o controle social das pessoas. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele é usado como um sistema moral artificial para salvaguardar as políticas socialistas inseridas lá no Partido Democrata, que agrega as esquerdas. Lá no regime chinês, ele era um sistema artificial para proteger as políticas do Partido Socialista Chinês. No Brasil, por exemplo, eles servem para agregar as agendas do comunopetismo e da esquerda, PSOL, PDT, PCdoB, PSTU, PPS, esses partidos de esquerda. Por exemplo, se numa passeata gay lá, ou LGBT, alguém introduzir um crucifixo no ânus e alguém reclamar ou alguém criticar, a pessoa já é imediatamente chamada de fascista, de homofóbico, está discriminando uma minoria e por aí vai. E agora o STF criou uma lei por sentença que pune a homofobia, pune uma pessoa que criticar ou que falar mal. Isso é o absurdo dos absurdos, mas é o politicamente correto aplicado por lei numa sociedade socialista. No estágio inicial, na destruição da moralidade de uma sociedade, pela desestabilização da sociedade, essa ferramenta ela é usada para proteger o sistema da decadência cultural. Mas quando o regime se assume o poder total, aí ele usa essa ferramenta politicamente correta para manter no poder e punir aqueles que saírem da linha. É o que está acontecendo na França. Lá na França, os islâmicos lá que invadiram lá, eles estupram as mulheres, eles botam fogo nas igrejas, eles invadem as casas e ninguém pode falar nada. Se alguém falar, é imediatamente taxado de islamofóbico, é processado, está discriminando uma minoria, sei lá, e não pode discriminar os refugiados lá. E outros países da Europa também está assim. Esse é o significado politicamente correto. Aqui no Brasil, lá pelos anos 90, quando o Lula criou o Foro de São Paulo para encher de comunista, que ele, Fernando Henrique, criaram o Pacto de Princeton, começou então a destruição da nossa democracia por dentro.
o populismo, depois, em nome da justiça social, sem que ninguém percebesse, os fabianos e os marxistas exerceram o poder através de alianças, comprando o parlamento, corrompendo os pilares da democracia, assaltaram os cofres públicos, enviaram dinheiro para Cuba, para todos os países socialistas da América Latina, prejudicaram o Brasil, enfraqueceram a economia, criaram bolsas e cotas para garantir votos e se perpetuar no poder, e acabaram com a meritocracia, dividiram a sociedade em classes, aparelharam o Estado todo, inverteram valores, incrementaram os movimentos sociais das minorias, de índios, negros, gays, LGBTs, feministas, e usaram os idiotas úteis como pelegos, aí, como massa de manobra, e o povo acordou muito tarde. Nós demoramos a despertar e agora o estrago está feito e vai levar décadas para ser consertado. Então, milhões de pessoas sofreram a lavagem cerebral e não conseguem entender de maneira nenhuma que foram responsáveis pela ruína do seu próprio país. Nós demos um tiro no próprio pé, votando sempre nos mesmos ladrões, nos mesmos corruptos comunistas. Um exemplo é o Rio Grande do Sul, que elegeu quase 99% dos mesmos deputados federais que estavam lá e que não faziam nada e continuam lá. Bom, as pessoas não conseguem entender que sem liberdade econômica, sem a direita, sem o conservadorismo, o país não vai se desenvolver. O socialismo, aonde ele se instalou, ele destruiu o Estado, ele corroeu a economia, ele destruiu a família, a moral, ele destruiu a educação, ele trouxe a pobreza, a fome, a violência, a miséria. É o exemplo da Venezuela. Entrou o socialismo, em 15 anos destruíram o país. E continuam destruindo. Enquanto ficar um esqueleto lá, eles estão roendo. Então, pessoal, a revolução, a verdadeira revolução, ela começa na consciência das pessoas. É no conhecimento. À medida que a gente vai se esclarecendo e se instruindo, eu, por exemplo, já li mais de 120 livros só nessa área do socialismo, do fascismo, do nazismo, a gente vai entendendo como é que funciona essa política. E este meu canal é um canal conservador. Dextravox, o que é Dextravox? Isso aí é um brocado jurídico. Dextra é direita e vox é voz da direita. É um canal que a gente criou para poder esclarecer as pessoas, para poder ajudar as pessoas a despertarem, né? As pessoas que não entendem não se inscrevem porque isso é uma coisa radical. Não é radical. Quem é petista não pode chegar aqui. Quem é comunista não pode chegar aqui. Eu detesto esse tipo de gente porque eles destruíram meu país. Os meus filhos estão desempregados, a minha família foi destruída por causa dessa gente. E o Estado está quebrado e eu recebo meu salário atrasado por causa que os comunistas quebraram o Estado. Um Estado rico e poderoso como o Rio Grande do Sul. Então, para levar desenvolvimento para o país e levar o Brasil para o primeiro mundo, temos que endireitar o país. E não há outro caminho a não ser através da cultura, do conhecimento. Portanto, quem não é inscrito, se inscreva no meu canal. Vamos engrossar essa corrente, né? Compartilhe, dê um joinha aí e vamos estudar isso.